O nosso objetivo hoje é trabalhar o tema Sagrada Escritura dentro do luteranismo confessional. Luteranismo confessional porque muitas igrejas hoje que se denominam luteranas não seguem mais o ensinamento que foi herdado da Reforma, que não foi uma novidade de ensino, mas na verdade um resgate do ensinamento dos apóstolos, ensinamentos do próprio Cristo Jesus. Dentro do luteranismo confessional, portanto, a Escritura ocupa papel máximo de autoridade. É apenas a Escritura que irá definir questões com respeito à fé e também com respeito à vida cristã. Mas isso não é assim em todas as religiões cristãs. No catolicismo romano, por exemplo, a Igreja é que ocupa posição de máxima autoridade. Um dos motivos para isso, segundo alguns teólogos católicos, é que a Igreja é que definiu os livros da Bíblia, os livros do cânon. Por isso a Igreja está acima da Escritura. E o Papa, que é o cabeça da Igreja, o representante, é a autoridade máxima. Para nós, porém, os livros não foram definidos pela Igreja, mas os próprios livros é que deram testemunho do próprio ensino, do ensino dos apóstolos e do ensino a respeito de Cristo Jesus. Os próprios livros da Bíblia testificaram a si próprios. No luteranismo confessional, a Igreja é moldada pela palavra, não o contrário. É a palavra que dá fruto à Igreja. A pregação é que brota e que germina, traz a Igreja à existência. A grosso modo, podemos citar algumas outras denominações onde a Sagrada Escritura também não exerce papel central, papel de máxima autoridade, mas a razão juntamente com a Escritura, quando a razão não ocupa papel superior à própria Escritura. A razão, como exercendo um importante papel de autoridade na Igreja, teve a sua crescente a partir do Iluminismo, onde muitos acreditavam que a verdade poderia ser definida apenas pela razão ou por comprovação científica. Diante dessa visão, a Bíblia deixou de ser lida e estudada como um texto sagrado e inspirado pelo próprio Deus, passando a ser apenas um objeto de estudo. Tal pensamento influenciou muitos teólogos luteranos e continua a trazer grandes prejuízos para a Igreja cristã. Quando a Escritura é vista apenas como material de estudo, as autoridades, os papéis, são invertidos, sendo a Escritura subjetiva à capacidade intelectual ou iluminação particular daquele que a estuda. Obviamente, muitos continuam a dizer que a Escritura é a autoridade máxima, mas na prática, no fundo, a verdade é outra. Piper, que foi um grande teólogo luterano, afirma que para muitos a máxima autoridade em questões de fé se tornou o próprio ego, o próprio eu. A própria consciência tomou papel de autoridade. A experiência ou até mesmo o eu regenerado. Em consequência, pessoas escolhem da Sagrada Escritura aquilo que lhes convém, aquilo que lhes agrada, rejeitam o que não querem ou alteram coisas que não concordam. Então, é o próprio coração, os próprios desejos que assumem a posição que deveria pertencer apenas à Bíblia Sagrada. No luteranismo confessional, a Escritura é por si mesma e em si mesma a autoridade máxima. Ela é que rege toda a doutrina, todo o ensino, toda a vida cristã.
nada exterior a ela. Nada está acima ou no mesmo nível das Escrituras. Nossas confissões possuem autoridade porque refletem o ensino escriturístico. Para nós, tudo depende unicamente das Sagradas Escrituras. Não depende do pastor, não depende daquele doutor brilhante que possui 2 ou 3 doutorados. Estudar é bom, mas a verdade não é definida pelo nível intelectual. Não é definida por maioria de votos, pois, como diz Lutero nos artigos de Smalcald, a norma é a palavra de Deus e mais ninguém, nem mesmo um anjo, estabelecerá artigos de fé. A verdade, no luteranismo, é definida apenas pela Escritura. Um pastor ou teólogo, quando se dedica por anos e anos no seminário ou em programas de educação continuada, trabalha e se preocupa não em usar as Escrituras como objeto de pesquisa, mas trabalha em reverência, sempre aprendendo das Escrituras de forma passiva, não exercendo nenhuma autoridade sobre a mesma. Em breves palavras, o pastor ou o teólogo se dedica e estuda para não atrapalhar aquilo que Deus revelou. Porém, não são todos que se submetem dessa forma. Se utilizando apenas de passagens da Escritura, muitos desenvolvem pensamentos lógicos, argumentos que parecem verdade, que parecem ensinamentos bíblicos, mas não são. São pensamentos e argumentos que servem o próprio coração, a própria cobiça, o próprio pensamento. Repare que isso pode ser feito se utilizando apenas das Sagradas Escrituras. O próprio diabo conhece muito bem a palavra de Deus e pode usar a própria palavra de Deus contra o próprio Deus. Ele fez isso com Cristo Jesus no momento da tentação. Tais ensinamentos parecem ensinamentos de Deus, mas são ensinamentos de pessoas que são movidas pela cobiça do próprio coração. Muitas das diferentes denominações cristãs não vão dizer abertamente que a autoridade da Escritura está em segundo plano. Nós mesmos é que devemos estar atentos com respeito a esta questão. Para refletirmos, existe uma grande diferença em dizer a Bíblia é palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus. Quando eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, estamos assumindo a postura luterana confessional. Estamos afirmando que a Escritura, do começo ao fim, sem pular nada, é palavra inspirada, revelada pelo próprio Deus. Se dissermos que a Bíblia contém a palavra de Deus, estamos afirmando que Deus revelou, inspirou certas coisas que estão na Bíblia, mas que algumas outras coisas foram escritas por aquele que redigiu o texto, ou que certos ensinamentos estavam condicionados a um certo tempo ou cultura. E para que essas questões sejam definidas, definir o que é palavra de Deus e o que não é, o ser humano novamente assume o controle da situação. Não é mais a palavra por si mesma e em si mesma a autoridade, mas o homem que escolhe o que é palavra de Deus e o que não é. Aquele que se dedica ao ensino precisa estar atento ao que Lutero disse. Quando você lê as palavras da Sagrada Escritura, você precisa entender que Deus as disse. Para nós, Deus escolheu cada palavra do texto bíblico. Deus
as inspirou. Deus já entregou tudo pronto. O que pode acontecer é termos dificuldade em entender algumas coisas. E, para piorar, algumas vezes podemos atrapalhar aquilo que Deus revelou, tornando o texto ainda mais obscuro. A Escritura não é subjetiva à minha própria interpretação. Seus ensinamentos não necessitam de nada exterior a ela mesma. Ela fala por si mesma, ela interpreta a si mesma. Ela é a autoridade. Quando estudamos a palavra de Deus, o nosso eu, nossos pensamentos e opiniões devem ser abandonados, pois buscamos ouvir a palavra que é de Deus, que carrega o sentido em si própria. O sentido da palavra de Deus é anterior a qualquer reflexão ou sentimento que a mesma pode causar na mente ou no coração. Se negamos que a Escritura é palavra de Deus, nossa fé terá por fundamento algo diferente. Não a palavra, não a Escritura. Se a Escritura não é palavra de Deus, nunca haverá ordem, nunca haverá unidade, pois a verdade se tornará subjetiva a diferentes fatores externos. O caminho para a ordem e unidade é o abandono do próprio ego, tendo em seu devido lugar a Escritura, que interpreta a si mesma e que revela sua própria posição no meio cristão. Se a Escritura ocupa a posição de máxima autoridade dentro do luteranismo confessional, não foi porque os luteranos escolheram assim, mas porque a própria Escritura testifica, fala de si mesma.